Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou eu para mais um episódio aqui no grupo Pílulas do Catecismo. Na semana passada nós falamos sobre a criação do mundo e para dar continuidade nesse assunto, nós vamos falar hoje sobre como o pecado entrou no mundo. No próximo episódio, nós ainda vamos falar sobre o plano de salvação e depois nós vamos falar ainda num outro episódio sobre a origem do mal. Como que nasceu o mal no céu, segundo as Escrituras. Então, esse é um conjunto de episódios para nós falarmos sobre o início do mundo e alguns pontos principais. Depois desses primeiros, nós conseguimos avançar e tratar sobre assuntos mais diversos, até sobre aqueles temas que vocês sugeriram aqui no grupo ou mandaram mensagem diretamente para mim. Então daí eu já vou conseguir fazer outros áudios com relação a esses outros assuntos, ok? Mas então vamos lá. Hoje o tema é o pecado original. No sexto dia da criação, dentre outras coisas, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Cria também a mulher, tirando-a das próprias costelas de Adão. Conforme narra Gênesis 1, 29, Deus disse: Eis que vos dou sobre toda a terra todas as plantas que dão semente e todas as árvores que produzem seu fruto, com sua semente, para vos servirem de alimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os animais que se movem pelo chão, eu lhes dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. Mas Deus pediu somente uma coisa em troca para Adão e para Eva. Isso está em Gênesis 2, versículo 16 e também no versículo 17. O Senhor Deus deu-lhe uma ordem dizendo: Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer, porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. Deus conhece aquilo que é bom para o homem. É criatura dele. E pede apenas uma única coisa: não comam da árvore do bem e do mal. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas Deus não diz para Adão e Eva que eles vão morrer porque Deus é um Deus mau e um Deus vingativo. Deus disse isso exatamente porque o salário, a recompensa da desobediência é o afastamento de Deus. Se você desobedece a Deus, você se afasta dele. E isso é o pecado. Pecado é afastar-se de Deus. A partir do momento em que Adão e Eva desobedecessem a Deus, eles estariam se afastando de Deus. Se Deus é vida, longe de Deus, Adão e Eva não conseguiriam ter a vida em sua plenitude. Portanto, sobreviria sobre eles a morte. E até aí tudo bem. Deus deu uma ordem, Adão e Eva só precisavam cumpri-la. Só que acontece que Satanás, na sua astúcia, utilizou o bicho mais bonito do jardim do Éden para persuadir Adão e Eva. A Bíblia diz que a serpente era o bicho mais bonito das criaturas de Deus. A Bíblia diz, se você não sabe, eu vou contar agora, que as serpentes tinham asas e elas pulavam de copa em copa de árvores, eram coloridas e chamavam a atenção pela sua beleza. Satanás, se disfarçando de serpente, dirigiu-se a Eva e com uma pergunta conseguiu cativar a mulher para um diálogo. É verdade que Deus vos disse: não comais de nenhuma das árvores do jardim? Essa foi a pergunta. Nós bem sabemos que Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do bem e do mal. Veja como é astuto Satanás em transformar uma verdade em uma meia-verdade, fazendo com que ela se torne uma mentira. Por isso que a Bíblia diz: Satanás, o pai da mentira. E aí Eva vai responder a ele: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse:
não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Essa árvore que está no meio do jardim, nós bem o sabemos, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas então, a serpente persuasiva responde à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que, no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e deu ao seu marido, que também comeu. Da última fala de Satanás para Eva, a impressão que temos é que Eva só ouviu essas palavras: e sereis como Deus. E com a vontade, com o ímpeto de ser como Deus, sabendo Eva que Deus era o Todo-Poderoso, o Criador de tudo aquilo que existia, inclusive dela mesma, teve a vontade de ser como Deus. E achou que comendo o fruto da árvore do bem e do mal, teria o mesmo poder de Deus. Levado pelo mesmo sentimento, Adão participa da desobediência com Eva e come do fruto. E a Bíblia diz: então os olhos de ambos se abriram, e como se reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Eles se escondem de Deus, e Deus os procura. Adão, Eva, cadê vocês? E então Deus já sabe o que tinha acontecido. Estavam com vergonha, reconheceram-se a si mesmos como desobedientes, tinham se afastado de Deus. Então Deus lança sobre a serpente uma maldição, dizendo: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selvagens rastejarás sobre teu ventre, e comerás pó todos os dias de tua vida. Então a serpente perde as suas asas, as suas cores, passa então a rastejar sobre a terra. Ainda no versículo 15 do capítulo 3, Deus diz: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Dentro do plano de Deus, esta mulher de que a Bíblia fala é Nossa Senhora, a única criatura que nasceu sem pecado original. Através dessa incrível mulher, Nossa Senhora, Maria, Mãe de Jesus, chegaria a todos os homens a salvação prometida por Deus. Jesus Cristo. Mas por que Deus diz isso? Vou estabelecer uma inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a dela. Porque a partir de Adão e Eva, toda a geração humana vai ter o pecado original. Esse pecado que está incutido no coração de todo ser humano quando nasce. Desde a sua concepção, há uma mancha, que é o pecado original. Nós, os descendentes de Adão e Eva. Contudo, essa cadeia de pecado, em um determinado momento, ela se quebrou. Justamente com Maria, porque foi a primeira a nascer sem pecado. Por que Maria nasce sem pecado? Porque Maria vai gerar o Filho de Deus, Jesus, que também não possui pecado. Nasceu, viveu e morreu sem pecado. Portanto, para que Maria gerasse alguém sem pecado, ela precisaria ter sido preservada por Deus, pela própria misericórdia e cuidado de Deus, do pecado original. E para concluir, talvez isso que eu vou dizer seja o ponto mais importante do episódio de hoje, para todos nós compreendermos aquilo que vai ser dito no próximo episódio. Vamos lá. Deus, em um primeiro momento, cria o ser humano para ter uma vida eterna. Nascer, viver eternamente. A esta situação de vida eterna nós chamamos de primeiro desígnio. Deus nos criou para termos vida eterna. Primeiro desígnio do ser humano. A partir do momento em que o ser humano cai em pecado, qual é o salário do pecado? É a morte. A partir desse momento, o ser humano já não tem mais o primeiro desígnio, o de viver eternamente. Existe para o ser humano agora um segundo desígnio,
o ser humano vive, vai nascer, vai viver, mas vai morrer eternamente. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Não porque Deus é mau, mas porque esse é o salário do pecado, a morte eterna. Este é o segundo desígnio. Mas Deus, inconformado com esse segundo desígnio da morte eterna para o ser humano, ainda transbordando de amor, porque Deus é amor e não se cansa de amar, ele elabora um plano completíssimo e incrível para salvar a humanidade que estava nesse segundo desígnio: nascer, viver e morrer eternamente. Deus quer restabelecer aquele primeiro desígnio: nascer e viver eternamente. E é aí que ele elabora um plano de salvação para toda a humanidade. Isso nós vamos ver no próximo episódio com mais vagar e com mais detalhe. Uma observação importante. Certamente, enquanto eu estava gravando esse episódio, vocês devem ter ouvido alguns latidos, alguns miados e outros barulhos semelhantes. Certamente as criaturas que moram aqui comigo, e são muitas, não deixaram de prestar a sua homenagem ao seu Criador, não é mesmo? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos encontramos na semana que vem, mais uma vez, com um novo episódio. Dúvidas, sugestões, comentários podem deixar aqui mesmo no grupo, que eu vou tentar respondê-las. Um abraço, uma excelente semana para vocês e para a família de vocês. Deus os abençoe. Tchau, tchau.